Boa noite, FTU. Boa noite, CT Paloma. Boa noite a todos. Hoje a gente vai continuar com a leitura Somos Todos Filhos de Deus. Nós estamos lá no capítulo 4, na página 68, e estamos falando agora sobre como nascer do Espírito Santo, né? Porque nós falamos o quanto a nossa carne impede do Espírito entrar dentro da gente. Então agora tem gente que fala assim, tá, mas e agora? O que eu faço para ter esse Espírito dentro de mim, né? E hoje vamos falar sobre isso, né? Então vamos começar? Vamos começar. Fala assim: no mundo físico, o nascimento de uma criança depende dos pais. Porém, no mundo espiritual, o nascimento da água e do Espírito Santo depende da vontade da pessoa e de Deus. Essa parceria se faz necessária porque Deus não impõe a sua vontade a ninguém. Para que ele opere na vida de uma pessoa, é necessário que essa pessoa entre em acordo com ele. Ou seja, aqui é um exemplo bem claro que foi dado, né? Quando você nasce dos seus pais, você depende deles para você nascer, né? Mas ao contrário, quando você nasce do Espírito Santo, tem que querer de você, se querer tem que vir de você. Deus, ele não vai impor para você nascer dele, ele não vai impor para você ter o Espírito Santo. Ele quer que essa atitude venha sua, é o livre-arbítrio que ele deu, uma escolha sua. E você escolhendo se entregar, aí vai ser aquela parceria, você e Deus, né? É aquelas pessoas que falam assim, eu não escolhi nascer, eu não pedi para nascer. Tem gente que acusa os pais, né? Quando os pais pedem alguma coisa, ele fala assim, eu não pedi para nascer, você que me quis, não é? Mas com Deus é diferente, é a gente que tem que querer a Deus. Então não é como Nicodemos falou, né? Quando Jesus Sim. falou para ele, eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe, não é isso, é nascer do Espírito. Porque Deus, ele deixou à disposição o Espírito Santo para a gente. Então, mas para a gente alcançar, a gente também precisa andar a metade do caminho, porque a outra metade Jesus já fez. E ele não fez tudo porque ele não pode escolher por nós. É o livre-arbítrio que a gente falou aqui. Então, cada um escolhe. Com quem você está fazendo a sua parceria? A sua parceria tem sido com Deus, para você alcançar o Espírito Santo e ter sua vida eterna? Ou a sua parceria está sendo com o diabo, vivendo pela vontade da sua carne? Porque com alguém você tem uma parceria. Sim, né? Sim. Aí continuando, né? Para que uma pessoa nasça de Deus, é imprescindível que ela não apenas queira, mas que se esforce para que isso aconteça. O Senhor Jesus ensina que o reino de Deus é tomado por esforço. Aí está lá no livro de Mateus 11, versículo 2. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, o Espírito Santo não vai vir se você não se esforçar para ter ele. Ele não vai cair do céu e pronto, veio, Não vim. adianta estar dentro da igreja, né? Não basta apenas vir na igreja, você ouvir falar, mas você não ter esse esforço de você querer ter ele. Né? Poxa, ter o Espírito Santo, para a gente ter o Espírito Santo, a gente sempre lembra da nossa trajetória, né? A gente se esforçou, a gente fez de tudo, a gente abriu mão daquilo que era errado, a gente abriu mão das nossas vontades para a gente ter algo que é muito mais precioso nesse mundo. Ou seja, foi esse esforço, a gente quis, foi o desejo da gente ter, a gente queria ter ele. Então é assim, para você ter o Espírito Santo, você tem que querer ter esse desejo assim, enorme, você tem que desejá-lo acima de tudo e de todos, né? Não pode ser algo assim por medida, por parte. Não, tem que ser 100%, né? Uma entrega 100% mesmo para poder ter ele. E aqui, continuando, fala assim, é preciso que a pessoa renuncie a si mesma e ao mundo. Porque às vezes você diz assim, mas eu já sacrifiquei as minhas amizades, eu já sacrifiquei aquilo que eu fazia errado. Mas não é só o exterior, é o interior também, porque às vezes o seu interior está sujo, está com mágoa, você tem mágoa de alguém, você ainda mente, você é uma pessoa mentirosa. Então, isso é renunciar a si mesmo, que é a sua própria vontade. Então, não é só o exterior que você tem que mudar, deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo, é você, é quem você é reconhecer que a gente não é perfeito.
que aquilo que eu sei não vale de nada, mas sim aquilo que Deus está dizendo para eu fazer. Então, continuando aqui, essa ação é seguida por uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma mente estruturada segundo a sua vontade. Então, eu me lembro que na minha época, quando eu estava lutando pelo Espírito Santo, eu queria fazer do meu jeito. Não, é que eu tenho que fazer um propósito assim, de ler a Bíblia assim, de ler esse capítulo, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas eu nunca me perguntei, mas o que Deus está querendo que eu faça? O que Deus quer que eu mude para eu receber o Espírito Santo? Era como se fosse uma fórmula que eu estava seguindo, né? Não, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia. Mas eu nunca consultei a Deus. E quando eu consultei a Deus, meu Deus, o que é que o Senhor quer? E Ele me mostrou. Ele me mostrou e eu fiz, e não demorou muito tempo depois disso. Mas antes disso, eu estava ali lutando com a minha própria força. Eu não estava fazendo segundo a vontade de Deus, porque eu não perguntei para Ele qual a vontade dele. Então, você tem que perguntar: Senhor, qual que é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Porque para cada um é diferente. Se a gente perguntar aqui, para mim foi de um jeito, para você foi outro, do CT foi outro, os obreiros ali são outros. Então foi diferente para todo mundo, porque não é igual. Jesus, ele não faz, nós não fomos criados iguais, num moldezinho. Nós fomos criados diferentes. Então, é por isso que a gente tem essa tratativa com Deus diferente, é individual, é personalizado, né? É um atendimento personalizado que a gente tem que ter. Sim, e por isso a importância dessa entrega sincera, né? Se você fala assim, poxa, eu não sei mais o que eu faço para poder ter o Espírito Santo, para poder nascer do Espírito Santo. É nesse momento que você tem que ser sincero. Se você não sabe, já fez de tudo, vamos dizer assim, eu já fiz de tudo, Era o que eu CT, dizia. né? Eu já fiz de tudo, eu venho na igreja, eu faço jejum, eu oro, né? Eu faço meus propósitos, mas parece que nada vem, nada acontece. Aí eu vou para a reunião, eu vou pensando assim, eu vou receber e não recebo. Aí eu fico triste, né? Então, assim, o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que parar e ver, poxa, o que eu estou fazendo ainda? Porque se não veio, é porque tem alguma coisa ainda. Uhum. Algo que você ainda não sabe o que é, mas se você falar com Deus, meu Deus, o que tem algo em mim que eu não estou enxergando? Me mostra. Ou seja, essa oração sincera. É você mostrar para Deus realmente que você quer ter Ele. Né? Porque quando a gente quer ter o Espírito Santo, quando há essa entrega sincera, ele vem. Deus, ele ama os que são sinceros, né? Então, assim, essa é uma das coisas que Deus ama, é a sinceridade. Porque ele já sabe o que está dentro do seu coração, ele já sabe o que você passa e o que você faz. Mas ele quer que você fale com ele, que ao invés de você agir sozinho, você leve isso para ele, né? Então, assim, poxa, meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo? Que rumo que eu estou seguindo? Se eu não recebi ainda, é porque tem alguma coisa. Então, me mostra. Eu não aceito ainda permanecer assim. Ou seja, você está mostrando para Deus que você quer, né? Que você quer Ele acima de tudo, né? Uhum. E não pode deixar a ansiedade entrar. Sim. Porque às vezes você diz assim, eu já fiz de tudo e eu não recebo, mas eu quero. E você já está se deixando a ansiedade te dominar. E a ansiedade te atrapalha, porque a ansiedade faz você querer uma coisa antes do tempo de Deus. Então, Deus, ele está te preparando para esse momento também. Ele está te ensinando, ele está te mostrando. Então, se você está muito ansioso, a ansiedade te atrapalha a ouvir essa vontade de Deus, a ouvir o que ele quer para você. Então, assim, faz como a Paloma falou. Para tudo e pensa. O que eu tenho que fazer? Que ele vai te mostrar. Né? Sim. E aqui tem um outro, aqui fala assim: como nascer de novo sem ter morrido? Porque para que você tenha o Espírito de Deus, a gente tem que nascer de novo, né? Como nascer do Espírito Santo? Mas para você nascer, você tem que morrer. É como aquela sementinha que a gente planta. A gente não planta algo vivo para nascer. Aquela semente já morreu. Já foi uma fruta um dia, já foi uma árvore que tirou ali, deu fruto, a semente morreu e ali a gente está replantando de novo. Então, a gente não planta nada vivo para nascer, tem que ser algo que vai morrer. Então, como nascer de novo sem ter morrido? É possível? É possível. Sim, é possível. Calma, não é para você morrer.
Não é a morte física, vamos explicar. É a morte espiritual. E aqui fala muito claramente, ó. Eu sempre me perguntava por que o Espírito Santo não realizava um novo nascimento de imediato nas pessoas que vinham diante do altar oferecer a ele as suas vidas. Eu sempre tive a certeza da sua vontade de fazer delas novas criaturas. Contudo, isso não acontecia com frequência. Hoje tenho a resposta. Ninguém pode nascer de novo enquanto estiver vivo. Assim como nenhuma semente pode nascer se primeiro não morrer. Ou seja, o Espírito Santo não pode gerar uma nova vida em alguém se ela não morreu. Como assim? Será que você entendeu agora? Ou seja, não tem como você nascer do Espírito Santo se você ainda vive as coisas do mundo. Se você ainda faz o que é errado, né? Então não tem como o Espírito Santo vir assim sobre a sua vida. É como a gente costuma dar o exemplo também do copo. Não tem como ele vir, não tem como você beber vamos supor, você pega um copo d'água, você não vai beber um copo d'água cheio de sujeira. Não tem como. Você não vai beber aquilo, você vai olhar, não quero. Mas se o copo estiver ali limpinho, aí você bebe. Assim é o Espírito Santo. Se ele vê que em você tá limpo, vamos dizer que esse é o morrer. Que ele vê que você tá limpo, ou seja, saiu aquela sujeira do mundo, o pecado, o erro. Aí sim ele vai vir sobre você. E é essa parte que você tem que ouvir a vontade de Deus. Porque tem sempre aquele cantinho na casa, no seu quarto, você adolescente lá no seu quarto, que você não gosta de mexer naquela gavetinha ali, que você fica entulhando as coisas. Tem coisa ali que se você não tirar, vai dar mau odor, vai ficar fedendo o seu quarto. Então é a limpeza. Digamos que você fez a faxina toda no seu quarto, mas você esqueceu aquele pedacinho ali atrás do guarda-roupa, ali atrás da cama que faltou limpar. Se você não for lá cutucar, puxar a cama e limpar, não vai ficar limpo. E é assim com Deus. Às vezes é um cantinho bem pequenininho do nosso coração que ainda está sujo. E que você precisa ir lá buscar onde é que está sujeira, onde é que está sujeira, para você poder limpar. Então, é esse esforço que você tem que fazer para você ficar limpo. E você morrer é você abandonar até aquilo, até as suas próprias vontades. É você viver para ter a mente de Cristo. Porque assim o Espírito Santo vai poder entrar dentro de você. Então, fala aqui, ninguém pode viver duas vidas simultaneamente. Ou seja, você não pode viver de acordo com a vontade da sua carne e de acordo com a vontade do Espírito. Não se junta. Então, você tem que escolher. Você vai fazer essa limpeza e decidir morrer, ou você vai viver a sua vida conforme o que você decidir, conforme a sua vontade. Sim, é uma escolha, né? É uma escolha. Então, decida isso hoje, faça isso hoje, já faz isso hoje que a gente falou aqui. Já faça essa oração a Deus e já peça para Ele te mostrar o que tem de sujo, aonde você não limpou ainda dentro de você. Pede para Ele te mostrar, que Ele vai te mostrar e assim o Espírito Santo vai vir sobre você. E na próxima semana a gente ainda vai falar sobre esse assunto, né? Sobre Sim. como morrer, como nascer de novo sem ter morrido. A gente vai falar de como você pode fazer para matar a sua carne. Isso aí, fiquem ligados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.